alunos do Antônio Guerra, dos segundos anos, o Estado, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, já formatizou o segundo PET, que é o segundo Plano de Estudo Tutorado. Hoje, nós vamos ver o início dele para os alunos dos segundos anos. São 4 semanas, hoje nós vamos ver a aula da primeira semana. Tem os objetivos. Nós vamos estudar tonoscopia, nós vamos ver o que é isso aí, ou tonometria. A unidade temática que faz parte da tonoscopia e tonometria chama-se propriedades coligativas. Nós vamos ver as propriedades coligativas, são 4. Mas antes disso, aqui tem um texto sobre uma reflexão sobre a alimentação dos tripulantes na esquadra de Pedro Álvares Cabral. Aí fala, vocês vão ver aí, entender, aí fala como preservar os alimentos. Naquela época, né, que não tinha geladeira, que não tinha substâncias químicas para ser adicionadas, para conservar. Aí eles usavam sal de cozinha. E a gente aprende no primeiro ano o nome do sal de cozinha para o leite sódico e a fórmula NaCl. Nós vamos ver isso depois. Aqui embaixo tem uma outra parte que fala conceitos básicos, nós vamos ver aqui. Pressão máxima de vapor de um líquido puro. Nós vamos ver o que é líquido puro. Então nós vamos começar a falar sobre isso aí. Aí eu escrevi algumas coisas primeiro aqui, para depois a gente ver essa partezinha aqui. Nós vamos estudar propriedades coligativas. O que são propriedades coligativas? São propriedades do solvente, do líquido, que se modificam ou adicionados no soluto não volátil a esse líquido. Todo mundo conhece líquido, água, e todo mundo conhece substância não volátil, sal e açúcar. Não evaporam, o líquido evapora. Então o líquido evapora e o sal e açúcar não evaporam. Quem evapora é líquido, e quem não evapora é soluto não volátil. O líquido puro, ou tem um líquido em uma solução que nós vamos ver aí. Todo líquido puro, um copo com água, por exemplo, apresenta determinadas propriedades. Quais são elas? Pressão de vapor, ponto ou temperatura de ebulição, ponto ou temperatura de solidificação, e nós vamos ver por último depois o que significa pressão osmótica. É a 4ª semana. Essa primeira semana nós vamos mexer com pressão de vapor. Então, o líquido puro, um exemplo, a água, quando misturamos um soluto não volátil a esse líquido no copo, por exemplo, sal ou açúcar, essas propriedades se modificam. Essas 4 propriedades se modificam. Nós temos uma temperatura de ebulição da água, nós temos uma temperatura de ebulição da água com açúcar, nós temos uma pressão de vapor no copo com água, nós temos uma pressão de vapor numa solução que é diferente, nós temos uma temperatura de solidificação da água, nós temos uma temperatura de solidificação da água com açúcar no congelador, e a pressão osmótica nós vamos ver. Então nós vamos estudar 4 propriedades coligativas. Tem uns nomes meio... Um aluno não tem... Muito fácil de gravar. A primeira chama tonoscopia. Tudo termina em copia. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia, osmoscopia. Alguns livros colocam tonometria, ebuliometria, criometria e osmometria. Então não tem que preocupar com isso. Tem que preocupar que a primeira propriedade que nós vamos ver agora chama tonoscopia. Voltando aqui ao plano de estudo tutorado, antes de eu explicar o que está aí, nós vamos ver uma coisa interessantíssima aqui, que chama pressão máxima de vapor de um líquido puro. Ele pegou um recipiente, colocou água dentro desse recipiente, e na parte de cima não tem nada, é vácuo. Então a água está embaixo e ainda está sobrando um espaço livre. Com o passar do tempo, o que vai acontecer com a água? A tendência é a evaporação.
a evaporação ocorre, as moléculas do líquido, da água, deixam o líquido e vão para o vácuo, transforma em vapor. Depois de um certo tempo, nós vamos ter moléculas indo para o estado de vapor. Só que o recipiente é fechado, essas moléculas batem na parede do recipiente e a tendência delas é voltar de novo para o estado líquido. Então nós vamos ter tanto moléculas passando para o estado de vapor, como moléculas de vapor para líquido. Vai chegar uma hora que a quantidade de moléculas que passam para o estado líquido e para o estado gasoso serão iguais. Nesse momento nós temos um equilíbrio entre as fases. Condensação, que é uma substância passada do estado gasoso para o estado líquido, e evaporação, que é uma substância passada do estado líquido para o estado gasoso. Lá no primeiro ano, a gente aprende condensação ou liquefação. Um líquido passa do estado de vapor para o estado líquido. E evaporação não é ebulição, eu não estou colocando calor, energia, fogo para a água ferver. Aqui o recipiente apenas está fechado. Então, as moléculas do líquido, elas tendem a sair. E como o recipiente está fechado, vai para o estado gasoso, de vapor. Depois eles voltam para o estado líquido. Aí isso fala, é claro que você já notou com a poça d'água, isso aqui todo mundo sabe. Choveu, tem uma poça d'água na rua, com o passar do tempo ela evapora. Se tiver mais calor, evapora mais rapidamente. Se tiver menos calor, demora mais, né? Uma poça d'água acaba evaporando depois de um certo tempo. Por que essa evaporação ocorre se a água somente ferve ao nível do mar a 100 graus? Quando você põe água para ferver é uma coisa, aqui não está fervendo, está recebendo calor do meio ambiente. Porque em qualquer temperatura, as moléculas de qualquer líquido estão sempre em movimento. Algumas moléculas, porém, têm velocidade maior que as outras e por isso conseguem escapar do líquido. É o que está acontecendo aqui, ó. Escapa do líquido, passando para a atmosfera, no caso está fechado, vai bater na parede do recipiente. E ao ar livre vai embora, vai embora. É assim que se explica o fenômeno de evaporação da água na poça d'água. Do mesmo modo, você explica por que a roupa molhada seca no varal, porque ela perde água, o calor retira e a água evapora e a roupa seca. Vamos imaginar agora uma experiência no qual o líquido é colocado em um recipiente fechado em que inicialmente existe vácuo, a parte de cima, e não tem nada. Notamos que de início o líquido evapora rapidamente, depois evapora cada vez mais devagar e por fim, aparentemente, menos aparentemente evaporar. Assim como no caso da poça d'água, as partículas do recipiente, da água, também escapam do líquido e passam para a fase de vapor. Ocorre, porém, que o recipiente está fechado e, consequentemente, as partículas não têm para onde fugir. Na fase gasosa, que está lá no vácuo, as partículas se movimentam em alta velocidade, chocam-se entre si e contra as paredes do recipiente e algumas retornam à fase líquida, ao estado líquido. A partir de certo instante, o número de partículas que conseguem passar para o estado gasoso se iguala ao número de partículas de gasoso que retornam para o líquido, com unidade de tempo, depois de um certo tempo. Então, a partir desse instante, tudo se passa como se a evaporação tivesse parado. Na verdade, porém, continua ocorrendo evaporação e condensação. Evaporação, líquido para vapor. Condensação, vapor para líquido. Nesse instante, dizemos que se estabeleceu um equilíbrio dinâmico entre o líquido e seus vapores. Dizemos também que os vapores do líquido chegaram ao estado de vapor saturado ou vapores saturantes, e que foi alcançada a pressão ou tensão máxima de vapor do líquido na temperatura desse período. Pressão máxima de vapor é a força exercida pelo vapor de um determinado líquido nas paredes do recipiente fechado, quando a velocidade de evaporação é igual à velocidade de condensação. Em um recipiente com certa quantidade de etanol, etanol, para quem não sabe, é um álcool, né? Evapora com a influência da temperatura do ambiente na medida em que o vapor encontra as paredes do recipiente e ele acaba passando para o estado líquido. Com o tempo, a velocidade de evaporação torna-se igual à velocidade de condensação, que nós já vimos que é o mesmo caso da água. Nesse momento, a força de vapor exerce nas paredes do recipiente chamada pressão máxima de vapor.
Então está aí o filme que eles estão querendo que a gente aprenda. Então nós vamos lá. Nós vamos mexer com tonoscopia. O nome, alguns livros falam da tonometria também, mesma coisa. Estuda diminuição da pressão de vapor do líquido. Tudo que nós estamos mexendo é líquido. Na solução nós já estudamos mistura homogênea de duas ou mais substâncias. Água, um copinho de água, coloca açúcar e dissolve, você vai ter uma solução. Tem uma certa quantidade máxima que dissolve. É pouco açúcar, você vai conseguir fazer a solução. Em relação à pressão de vapor do líquido puro. Então eu peguei dois recipientes. Um eu coloquei água e o outro eu coloquei água, misturei o açúcar. E eu misturei o açúcar, eu formei uma solução. Esse líquido aqui é puro, não tem ninguém misturado com ele. Esse líquido aqui, a água, não é puro não, é uma solução, porque tem açúcar misturado. A pressão de vapor do solvente, do líquido, a gente olha, dos dois copos, é o líquido, é a água. Na solução, é menor que a pressão do líquido puro. Se eu largasse esses dois copos abertos, eles estão abertos, eu não estou falando que eles estão fechados. Quem vai evaporar mais facilmente? Quem tem maior pressão de vapor? Quem evapora primeiro? Quem evapora primeiro é a água. Porque não tem ninguém misturado. Não é uma solução. Quem evapora depois é a água da solução. O açúcar não evapora. Açúcar é soluto não volátil. Quem não evapora é chamado soluto não volátil. E quem evapora é solvente ou líquido. No caso, o solvente aqui é o líquido é a água, o solvente aqui é a água, o líquido é a água. Então quem vai evaporar é essa água e essa água. O problema todo da pressão de vapor é saber quem tem maior pressão de vapor, a água ou a solução. Toda vez que você tiver solução, a pressão de vapor dela é menor do que a pressão de vapor do líquido puro. Líquido puro não tem ninguém misturado. A água não tem ninguém misturado com ela, é um líquido puro. Então a pressão de vapor de um é maior que a pressão de vapor de... Ou a pressão de vapor de 2 é menor. Esse símbolo aqui é menor. Mas você poderia colocar também. Em função de 1, a pressão de vapor de 1 é maior do que a pressão de vapor de... Todas as duas significa a mesma coisa. A água evapora com mais facilidade aqui e não aqui. 2. Água e açúcar demora mais para evaporar. Água, líquido puro, evapora mais facilmente. Então, toda vez que a gente tiver soluções, a pressão de vapor dela é menor do que do líquido puro. Quem evapora facilmente? Líquido puro. Líquido puro não pode ter ninguém misturado com ele. Solução tem alguém misturado. Então nós vamos, a partir de agora, nós vamos aprender uma coisa lá do primeiro ano, uma diferença entre substâncias iônicas e moleculares dissolvidas em água. Eu coloquei dois exemplos aqui, de duas fórmulas. A glicose, C6H12O6, e a sacarose, C12H22O1. Vamos ver as características dessas duas substâncias. Aqui tem umas atividades que nós vamos ter depois resolver elas aqui, mas antes de resolver essas atividades, a gente tem que ter uns conhecimentos, uns conceitos importantes. Saber diferenciar, principalmente, substâncias moleculares e iônicas. Você vai dissolver açúcar em água e você vai dissolver sal em água. Tem uma diferença muito grande. Então, se você souber a diferença de uma substância e outra, na hora que você for resolver o exercício, nós vamos resolver um exemplo que eu fiz ali, para a gente saber isso aqui. É tão fácil. Pode gravar aí que é fácil demais. Como é que eu sei se uma substância é iônico ou não? A gente aprende lá na tabela periódica, a família humana. Tem hidrogênio, sódio, lítio, potássio, lítio, césio e frâncio. O hidrogênio não é metal, todos os outros são metais. Polo 2A tem berilo, cálcio, magnésio, estrôncio, bário e rádio. Todos são metais. Polo 3A, alumínio, galho e itário, metais. As substâncias iônicas têm que ter metais. E as substâncias moleculares não apresentam metais. Então eu coloquei o açúcar aqui, que é o C12H22O11, e coloquei a glicose também, que é um tipo de açúcar, C6H12O6.
Se você pegar essa e dissolver isso aqui em água, num copo com água, ele não separa. Os elementos, a molécula continua a mesma, apenas é dissolvida lá. C6H12O6, C6H12O6. Esse número que está na frente aqui significa uma quantidade igual, chama mol. Um mol de uma substância forma um mol dela mesma dissolvida em água. Um mol de sacarose, quando você dissolve ela em água, eu estou colocando água aqui em cima da seta, significa que eu vou dissolver ela em água. Ela vai formar uma solução aquosa em água, dissolvida, né? Uma solução, quando você vai dissolver o açúcar na água, você forma uma solução. Você precisou de uma, você vai formar uma. Você tem uma, você vai formar uma. Sempre é igual. Qual que é a característica principal? Carbono está na família 4A, oxigênio está na 6A e o hidrogênio está na 1A. Quem tiver da 4A, 5A, elemento da 4A, 5A, 6A e 7A é não metal e mais o hidrogênio. Se a fórmula apresentar elementos dessas colunas, ou H também, ela é molecular. Se ela for molecular, você tem uma, você forma uma. Você tem uma, você forma uma. Se dissolvermos um mol de glicose, um mol, um está na frente, em água, e um mol de sacarose, C12H22, em água, não há formação de íons, dissociação de íons, pois são substâncias moleculares. Bateu o olho, opa, carbono, oxigênio, hidrogênio, eu sei que estão nessa coluna 4A, o oxigênio está na 6A, o hidrogênio está na 1A. O hidrogênio é o único que está na 1A que não é metal. Se não tiver metal, vai formar um igualzinho. Apenas será dissolvida em água. Qual é a diferença para as substâncias iônicas? Quando você dissolve uma substância iônica que tem um metal, o Na está na coluna A, o K está na coluna A, o sódio, o potássio, o cálcio está na coluna 2A. Esses elementos, eles são metais. Então eles formam substâncias iônicas. Aí a gente aprende lá no primeiro ano, KOH, tudo que tem OH é o hidróxido ou base. Não começa com H, não tem o H, esse aqui é um sal. Esse aqui é um outro sal, esse aqui é um outro sal. Esse aqui chama cloreto de sódio, não é a finalidade. Esse aqui é o hidróxido de potássio, não é a finalidade. Brometo de potássio, não é a finalidade. Cloreto de cálcio, não é a finalidade. A finalidade é essa aqui. Toda vez que você tiver uma substância iônica, ela tem que separar. Quando você coloca ela em água, ela forma íons. Os íons ficam dentro da solução. Se eu colocar qualquer dessas substâncias misturando com água, ela vai separar. Nesse e nesse. Na realidade eu tinha um, eu estou formando um aqui, com um aqui eu estou formando dois. Opa, aí tem uma diferença grande. Aqui eu estava formando um e aqui eu estava formando um. Eu estou formando um com um, dois. Opa, a mesma coisa. A gente separa no primeiro e no outro. O primeiro é o positivo, o outro é o negativo. Então, o Na está sozinho, é ele, e o Cl, a gente aprende ionização lá no primeiro ano. Formação de íons. O K primeiro, o H depois. O K primeiro, o Br. Opa, aqui tem um detalhe. É o Ca primeiro. E o Cl depois. O Cl tem um número. Esse número de Cl, esse número vai para frente. Então, esse aqui é o negativo. 2 negativo. Se eu não soubesse que esse aqui está na coluna A, eu colocaria 2 aqui. Mas não é a carga que interessa. O que interessa é isso aqui. Ó. Formou 1 com 1, 2. Formou 2, formou 2, formou 2. E aqui formou 3. 2 com 1, 3. A partir de agora, quando a gente tiver uma solução dessa substância, nós temos que aprender a diferenciar se ela é molecular ou iônica. Se ela for molecular, ela forma menos quantidade do que iônica. Se você vai preparar uma solução e vai querer saber quem tem maior pressão de vapor, quem formar menos
terá maior pressão de vapor do que quem formar mais. Quem formar mais vai ter menor pressão de vapor. Então eu vou passar um exercício aqui para a gente ver. Eu coloquei um exercício aqui que tem alguns exercícios similares dentro das atividades aí no PET, né, para a gente resolver. Você observando esse exercício aqui, você vai dar para resolver, tem certeza. Primeiro, temos 4 soluções. Solução é uma mistura de 2 substâncias, um líquido e outra substância. Qual apresenta a maior pressão de vapor do líquido? Interrogação. 1, 2, 3, opa. Primeira coisa, leitura, solução aquosa, dissolvida em água, 0,2 mol por litro. Isso é a concentração. Aquele que tiver maior valor ou menor valor, você vai diferenciar. Esse aqui tem 0,2 mol por litro. Solução aquosa também. Aqui é NaCl, cloreto de sódio e sal de cozinha. Aqui é C12H, 0,2 também. Aqui é hidróxido de sódio, NaOH. Aqui é hidróxido de sódio. O segundo aqui é hidróxido de sódio, NaOH. E o terceiro é cloreto de cálcio, CaCl2. O aluno que ele já bateu, a primeira coisa que ele observou, a quantidade aqui é 0,2, aqui é 0,2 mol por litro, estão iguais. A quantidade aqui é 0,02. Isso aqui é muito menor do que isso, que é 0,2. Esse aqui também é 0,02, é muito menor do que isso. Quem tem menor concentração tem maior pressão de vapor. Mas acontece que eu tenho 2 substâncias diferentes, que elas apresentam a mesma concentração, 0,2 mol por litro, todas 2 são soluções. Como é que eu vou saber qual das 2 vai me apresentar maior pressão? Por que eu não peguei aqui? Porque 0,2 é muito maior, é um número muito maior do que 0,02. Então, já que a primeira providência para resolver qualquer exercício que tiver várias soluções, olhar a quantidade da substância. Quem tiver menor quantidade vai ter maior pressão de vapor. Quem tiver maior quantidade vai ter menor pressão de vapor. Então essas 2 aqui têm menor pressão de vapor. É a ciência. Aí eu tenho que diferenciar a mesma coisa que eu vou fazer ali. Aí nós vamos dissociar o hidróxido de sódio e o cloreto de cálcio. Eu teria que ter dado a fórmula para você dissociar. Eu estou colocando a fórmula aqui, ó. Hidróxido de sódio, NaOH. Eu falei que se tiver um metal, tem metal, é um metal separado, e o outro metal é o positivo e o outro negativo. Então vai formar esse primeiro e esse aqui. Formou 1 e 1, formaram 2 íons. Esse aqui, ao macete, o Ca primeiro, eu não sei o valor dele aqui em cima, um Ca e o 2 Cl, o 2 vai para frente. Eu sei que esse aqui é o negativo, então ele é 2 vezes 1, 2, esse aqui é mais 2. Não precisava nem saber a carga para aprender a diferenciar. É saber que você tem 1 Ca e 2 Cl daria 3. Esse aqui é o grande macete para resolver. 1 com 2, 3. Um está formando 2 íons e o outro está formando 3 íons. Quem tem maior pressão de vapor? Aquela substância que tiver menos íons formados, ela evapora mais facilmente. O líquido dessa solução evapora mais facilmente do que a dessa, porque 2 é menor do que 3. Então, a resposta do exercício, quem apresenta maior pressão de vapor? Quem tem menos quantidade. Então, seria quem? Olha, eu coloquei cloreto de sódio aqui, aqui eu coloquei sacarose molecular, aqui eu coloquei hidróxido de sódio, que é iônico, aqui eu coloquei cloreto de cálcio, que é iônico.
o molecular ganharia deles todo, mas a quantidade dele é muito maior do que esse, então ele está fora. As duas substâncias que têm a menor quantidade, em mol por litro, menor concentração, é que você vai ter que olhar. Então, quem formou? A resposta seria hidróxido de sódio. Na. Então, tem um exercício do PET, o exercício número 1 do PET. Está aí, ó. Solução 0,01 mol de hidróxido de potássio. Solução 0,01 mol por litro de cloreto de cálcio. Solução 0,1 mol por litro de cloreto de sódio. Solução sacarose e glicose. As substâncias estão aí. Vá nas substâncias que apresentam menor quantidade. Depois você vai diferenciar. A segunda. Alguma dada temperatura possui menor pressão de vapor. O exercício número 2. Atividade número 2. Glicose 0,1 mol por litro. 0,2 mol por litro. Sacarose 0,1 mol por litro. 0,2 mol por litro. 0,1 mol por litro. Aqui é o contrário. Aqui é maior pressão de vapor. O exercício 2 tem menor pressão de vapor. Quem tem menor pressão de vapor tem que ter mais quantidade. Então, quem tem menor pressão de vapor seria uma das duas aqui, ó. Como esse aqui vai formar um NaCl2 e esse aqui só vai formar um, ele não separa, então seria esse aqui. Então, presta atenção nisso. Agora eu vou passar um gráfico em relação ao gráfico do líquido puro e da solução, que aqui é um exercício conhecido. Aqui um gráfico, né, demonstrando pressão de vapor em função da temperatura de um líquido puro, água e uma solução. Presta atenção nesse exercício porque tem uma atividade número 3, está relacionada com o gráfico, e tem uma atividade número 4 que também está relacionada com o gráfico. Você aprendeu aqui, você vai conseguir fazer esses dois aqui, tá tranquilo. Essa primeira parte, essa parte de verdade prolongativa é muito fácil, mas não é tão fácil não, tem alguns conhecimentos. O aluno é obrigado a dominar, primeiro ano, é obrigado a dominar substâncias moleculares, substâncias iônicas, né? Então tem certas coisas que, aqui não, aqui é fácil. Análise gráfica em relação à pressão de vapor de líquido puro, água, e com a solução, água misturada com açúcar. Aqui vamos supor que eu tenho uma temperatura de 50 graus, eu resolvi colocar 50 e resolvi subir. Eu parei aqui, cheguei nesse gráfico 2. E eu parei aqui e cheguei nesse gráfico 1. Quando eu cheguei aqui, eu vim para a esquerda, escrevi pressão de vapor, já que essa curva é 2, pressão de vapor de 2. Eu parei aqui, eu escrevi pressão de vapor de 1. O interessante é que duas substâncias, elas apresentam pressão de vapor diferente. Quanto mais em cima, maior a pressão de vapor. Quanto mais embaixo, menor a pressão de vapor. Mas não é assim não. Quem tem maior pressão de vapor está mais em cima. Quem tem menor pressão de vapor está mais embaixo. Por quê? Porque é líquido puro. Se a pessoa chegar no gráfico e for subindo, ela vai encontrar a substância que tem maior pressão de vapor. Aí ela vem para aqui, mas essa aqui quem que é? A 1. Então essa 1 aqui é a água. Aí ela só parou aqui, olhou para cá, está mais embaixo. Quem que é essa aqui? A 2. Então essa é a solução. A curva 1 é líquido puro. E a curva 2 é a solução. Sempre essa curva que representa o líquido puro, ela tem que ter maior pressão de vapor. Está mais em cima do que a solução. Então a curva 1 é líquido puro, a curva 2 é a solução. A pressão de vapor de 1 é maior. Quem evapora mais facilmente? O líquido puro 1. Quem demora mais para evaporar? Se misturar açúcar, demora mais para evaporar. Aí tem um exercício aqui. O exercício número 3 está relacionado com isso aí. Ó.
Aí você vai analisar e marcar todas que são corretas. Você marca A, B, A, C, A, D. Leia, cuidado! A dissolução do soluto na água, no líquido puro, diminui a pressão de vapor do líquido. Você já viu aí? A pressão de vapor do líquido em solução é maior que o líquido puro. Cuidado! Líquido puro tem maior pressão de vapor do que solução. Está na cara, né? A pressão de vapor do líquido não varia após ele, não vai. Se você misturou alguma coisa, você vai mudar a pressão do vapor. Como é que não varia? Varia ou não varia? Ó, teria que ter os dois gráficos juntos, não é? Na mesma temperatura, a pressão de vapor do líquido puro é maior do que o líquido ali. Presta atenção, na mesma temperatura. Quem tem maior pressão? Aí você vai marcar. Essa aí é a 3. Eu dei as dicas aí. E a última aí, a letra E aí, é diretamente proporcional, né? Aí tem o exercício número 4 aqui. Ele quer saber entre o 1 e o 2. Indicar líquido puro, indicar entre os dois qual é o líquido mais volátil e justificar. Mais volátil evapora mais facilmente. Mais volátil evapora mais facilmente. Um dos dois aqui, ou 1 ou 2, você vai responder. Ou 3 ou 4 também. Então você vai analisar em relação ao 1 e ao 2, é o 3 e o 4. Indicar quais correspondem às soluções. É a 1 e a 2, e entre o 3 e o 4 qual que é. Então você põe aqui. O exercício 5 colocou 3 soluções aí. Sacarose, glicose, e colocou uma outra substância aí que é a ureia. A fórmula da ureia, ele colocou para você entre parênteses aqui. Então vamos analisar a fórmula da ureia para ver um detalhe que tem aqui. A ureia é composto orgânico, mas aprende lá no 3º ano. Eu vou dar a dica da ureia. Essa aqui é a ureia. Aqui é a sacarose. E aqui é a glicose. Carbono, coluna 4A. Oxigênio, coluna 6A. Hidrogênio, coluna 1A. Não são metais. E o N, que chama nitrogênio, todo mundo já está cansado de lembrar da tabela periódica. Coluna 5A tem nitrogênio, fósforo, arcênio, antimônio, bismuto. Nitrogênio faz parte da coluna 5A. Também não é metal, então não tem nenhuma substância iônica aqui. Todas 3 são moleculares. Então, cuidado. Ninguém, se tem um, vai formar um de todo mundo. Só tem um detalhe. O detalhe é na quantidade. Mol por litro molar é a mesma coisa. 0,5, 0,5 e 1. Quem tem menos, tem maior. Quem tem mais, tem menor. Então tá na cara aí, para resolver. Tá na cara. Você tem 2 que tem a mesma quantidade, então você faz. E tem um que tem mais quantidade. Quanto maior a quantidade, maior a dificuldade de evaporar. Então tá aí a primeira parte. Primeira parte do plano de estudo tutorado que tem relação à propriedade coligativa que chama tonoscopia, pressão de vapor. Não esqueça disso. Líquido puro, está sozinho, água, não tem ninguém misturado. Evapora mais facilmente, você misturou alguma coisa, solução. Demora mais. Se não tiver metal, substância molecular, ele não forma íon. Então tem um forma um forma um e um forma um. Não tem como errar. Se tiver iônico, você vai olhar a quantidade. Um de um lado e do outro, até 2 ali formou. Quem formou menos também tem maior pressão de vapor. Então nós estamos terminando aí a primeira semana do 2º ano do plano de estudo tutorado 2, PET. Aí na outra semana nós vamos ver já água também, só que nós vamos mexer com calor, nós vamos mexer com ebulição, chama ebulioscopia. O grande lance está aí. É tentar aprender algumas coisas, tentar estudar, é bom por causa disso. A gente pode até estar desanimado com as coisas do mundo, com as coisas que estão acontecendo. Mas conhecimento a gente
quando a gente adquire ele, ele fica pro resto da vida. Então estudar é muito bom, né, Rony? É lógico que muitas coisas no futuro, a gente sabe no dia de amanhã como é que vai ser o futuro, as oportunidades, a continuidade de estudo, faculdades, emprego. Mas a gente tem a formação humana também. A gente melhora muito como ser humano quando a gente estuda. E além disso, a gente tem um olhar diferente também com essa pandemia, esse problema que nós estamos vivendo aí, né? O mundo todo está vivendo. Talvez a gente está melhorando como pessoa também. Então, o grande lance está aí. Talvez aquelas pessoas que estão mais precisando de ajuda, né? Que são aquelas pessoas da idade. Eu não gosto de chamar ninguém nem de idoso nem velho. Para mim, são pessoas com mais experiência de vida. Eles são espelhos das nossas vidas. O mundo será melhor se a gente olhar eles de maneira diferente. A partir do momento que a gente olha eles como, não, esse aqui é idoso, esse aqui é velho, não. É pelo contrário. Eu já dei aula uma pessoa de 70, 80 anos e eu aprendi muito com ela. Eu tenho um olhar diferente quando eu vejo essas pessoas na rua, eu tenho um olhar diferente por elas. Se elas lutaram e chegaram até ali, tem muita coisa que é largar para trás que a gente tem que aprender. Então cuide de vocês, cuide de seu pai e sua mãe e faça o mínimo que você possa fazer para você, que é tentar aprender as coisas. Não vai te fazer mal nenhum. Aproveite seu tempo. Então, na próxima aula a gente se encontra. Um abraço para vocês todos.